Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao SEI. Estamos aqui hoje para tratar dos blocos econômicos. Eu sou Thiago Feitosa, professor de Geografia, e como a gente já vinha assistindo os vídeos anteriores, né pessoal, vamos tratar aí de assuntos mais pertinentes para os concursos que a gente vai buscar fazer, principalmente os vestibulares. Amigos, prestem atenção. Você deve entender que, com o processo de nova ordem mundial, de globalização do capitalismo, os países eles ficam à mercê do poderio imenso que os Estados Unidos vão exercer, sobretudo no início dos anos 90. Essa influência econômica estadunidense impactava as economias e as empresas desses países, que ficavam ameaçados de serem, de repente, eliminados pelo grande poderio tecnológico e pelos preços vantajosos exercidos pelos Estados Unidos naquela época. Então, uma tendência que passou a se revelar naquele instante foi a formação de regionalismos comerciais, ou seja, blocos econômicos, blocos de países que iam se reunir e travar um comércio mais íntimo entre si. Aqui a gente vai apresentar para vocês os tipos principais de blocos, né, que você deve ter em mente para fazer o seu concurso. A área de livre comércio é o primeiro estágio, como o nome fala, livre comércio. E o que tornaria o comércio não livre? As barreiras alfandegárias, que são impostos cobrados sobre os produtos que a gente compra de um país estrangeiro, né? Lembra quando você vai importar um produto, né, de um país, né, da Europa ou dos Estados Unidos, ele sofre uma taxação que faz com que ele fique mais caro. Normalmente esses impostos são cobrados para fazer com que esse produto estrangeiro mais caro não concorra com os produtos nacionais. E o que faria o cara eliminar essas barreiras, tornar esse comércio livre? O interesse em se aproveitar mutuamente dos mercados consumidores. Então, se esse bloco for travado entre países de nível socioeconômico bem parecido, a ideia até que é interessante, né? Como você pode observar, no mundo, a gente não tem ainda um exemplo, né, de países, né, que tenham conseguido esse equilíbrio tão vantajoso em relação aos blocos econômicos. Por quê? Na verdade, a maior dificuldade nessas relações é justamente você abrir mão dos seus interesses nacionais em alguns momentos e pensar no interesse coletivo do bloco. No caso da área de livre comércio, percebemos isso na NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte. O NAFTA, gente, que pertence, né, aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá, tem entre esses três membros uma heterogeneidade muito grande. O poderio americano sobre os demais acaba sendo imenso, porém o Canadá, com um nível mais alto, consegue se resguardar. O México vai ser invadido, né, assimilado pela esfera de influência da economia americana, como de fato é até hoje, gerando inclusive algumas crises, como o efeito tequila nos anos 90. A União Aduaneira, pessoal, é um upgrade, ou seja, é um avanço em relação à área de livre comércio. Percebam no esqueminha que o comércio continua liberado entre os membros, porém você vê esse escudo externo que é chamado de TEC. O que seria TEC? É uma tarifa externa comum. Os impostos externos ao bloco executados pelos membros vão ser os mesmos, evitando que um país D, por exemplo, possa trazer seus produtos e gerar instabilidade interna no bloco. O Mercosul, aqui na América do Sul, liderado pelo Brasil e composto também pelo Uruguai, pelo Paraguai, pela Argentina e pela Venezuela, né, que se incorporou recentemente ao bloco, é um exemplo dessa União Aduaneira, né? É um exemplo de um bloco que também cria essa proteção externa mais significativa. Temos como terceiro exemplo o chamado mercado comum. Mercados comuns, gente, eles vão ter um nível de abrangência, de integração muito maior. Percebam, aí já fica meio zoneado que o esqueminha, mas vamos tentar entender. As setinhas vermelhas do livre comércio permanecem. Aqui novas setinhas escuras, o que é isso? Livre circulação de pessoas, porque agora você vai ter a cidadania única. Você vai ter uma integração muito mais ampla. E as pessoas, os habitantes daqueles países, vão poder desfrutar de livre acesso aos demais países do bloco. Temos aqui a TEC, como você viu na União Aduaneira, e também vamos ter, pessoal, um escudo externo, que na verdade é um novo nível de integração, com um parlamento comum, como é o caso da União Europeia, onde lá eles elegem deputados que votam em questões do bloco, regras conjuntas que vão ser adotadas por esse bloco, cidadania única para os habitantes, onde você percebe o que, pessoal? Que existe ali um nível de inter-relação muito mais íntimo, levando em 92, inclusive, a União Europeia
a chegar a esse último estágio que a gente chama de união econômica e monetária, onde vai haver o estabelecimento de uma moeda única, somando-se essas características do mercado comum. Ou seja, você vai ter um nível mais aprofundado de relações que vão motivar, né, uma integração muito mais acelerada, dinâmica e um crescimento conjunto muito mais significativo. Pessoal, obrigado por assistir. Não esqueça de curtir nossos vídeos, compartilhar e vamos fazer a diferença aí no vestibular. Valeu, galera!